pesquisa realizada pelo universitário Jorge Emanuel Cordeiro Rocha e os professores Rodrigo Fadini e Samuel Gomides apontou que o número de acidentes com serpentes em Oriximiná é um dos mais altos de todo o Brasil. É sobre esse assunto que a gente vai voltar a falar com o Vitor Ribeiro. Ele tem mais informações sobre como foi realizada, inclusive, essa pesquisa. Isso aguça a nossa curiosidade, né, Vitor? Porque a gente sabe que os animais peçonhentos estão aí, mas que Oriximiná se destacou em relação a esses números, de certa forma, é um pouquinho assustador e preocupante, né? Mas quais são as outras informações que você tem sobre a pesquisa, Vitor? Exatamente, Dani. É uma pesquisa bem preocupante aí, né, dado o resultado. Muito bom dia para você, né, primeiramente, e bom dia também para quem está nos assistindo, quem chegou agora. Dani, essa pesquisa faz parte de um trabalho de conclusão de curso do aluno aí que você citou, junto aos orientadores, né? O aluno que é o autor dessa pesquisa é o Jorge Emanuel Cordeiro Rocha, e os orientadores, os professores Rodrigo Fadini e Samuel Gomides. Então, essa pesquisa, ela traçou aí um perfil epidemiológico dos casos envolvendo aí acidentes de picadas de serpentes entre os períodos de 2007 a 2021. Então, ao longo dessa pesquisa, foi identificado que o município de Oriximiná, que também fica aqui na região oeste do Pará, é um dos lugares do Brasil com maior índice desse tipo de acidente. E a gente sabe que esses números, eles significam que é justamente essa proximidade dos seres humanos com os diferentes tipos de serpentes, né? Principalmente aqui na região amazônica, que a gente tem uma grande diversidade de animais, principalmente animais peçonhentos. E aí você me pergunta, Dani, como que essa pesquisa foi realizada? Então, assim, os autores, eles trabalharam com uma análise de dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, através do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é o sistema que registra esses acidentes. E aí esses dados, eles ficam armazenados em um banco de dados, e aí os autores foram e coletaram esses dados. E aí, então, esse estudo ele vem avaliar esses acidentes identificando por categorias, né? Tem a categoria de sexo, idade, região do município e se existe alguma relação desses acidentes com a intensidade das chuvas e até com a cheia dos rios. E aí eles identificaram que tem, assim, uma semelhança, assim, um fator que essa cheia dos rios e até o período de chuva é um dos principais fatores aí que possibilitam, né, que fazem esse tipo de acidente acontecer. E aí no período de janeiro, só para a gente entender um pouquinho desses dados, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2021, foram registrados 1.345 acidentes ofídicos lá em Oriximiná, com uma média de 89,67 acidentes por ano. E aí a incidência média foi de 133,47 acidentes ofídicos por 100 mil habitantes. E aí, então, esses números, eles mostram grande relevância aí de preocupação, porque são 5 vezes maior do que a média nacional e o dobro da média da região amazônica. E aí, então, de acordo com os pesquisadores, e isso fica evidente na pesquisa também, Dani, é que esses dados eles precisam ser levados em consideração para que mais políticas públicas sejam criadas e que mais uma atenção seja dada a pessoas que estão mais envolvidas nesse tipo de acidente. Eu já vou passar por isso, mas já adiantando, um perfil de pessoas que mais se envolve com esse tipo de acidente são pessoas, homens que trabalham no campo rural, né, que precisam desse trabalho aí para subsistência. Então, a gente vai ouvir agora a sonora, ouvir o autor, Jorge Emanuel Cordeiro Rocha, que é o aluno do curso de Ciências Biológicas e o principal autor aí desse trabalho de conclusão de curso, que ele vai dar um parâmetro aí geral do que significa, o que representa essa pesquisa. Vamos acompanhar. Essa pesquisa evidenciou que a incidência de acidentes ofídicos aqui no município de Oriximiná é 5 vezes maior do que a média nacional e é o dobro do que é registrado para a Amazônia.
Além disso, essa pesquisa também mostrou que o perfil epidemiológico aqui encontrado são homens adultos que residem no campo. Quando nós testamos se esses acidentes tinham alguma relação com o nível dos rios, não encontramos nenhum resultado significativo. Porém, quando analisamos se esses acidentes estavam associados à quantidade de chuvas, verificamos que nos meses que mais chovia, havia maior quantidade de acidentes zoofílicos. Isso mostra que esses acidentes possuem uma relação com a sazonalidade. É como ele falou, né? A sazonalidade está aí, é um dos principais fatores para que essas ocorrências aconteçam em maior quantidade. E aí, Dani, o perfil das pessoas que mais se envolvem nesse tipo de acidente são homens de 19 a 59 anos. São os mais afetados, claro que outras pessoas também se envolvem, aí são picadas por essas cobras. E aí, esses acidentes, eles representam, com esse perfil de homens, 95% dos casos. E a maioria é ali da zona rural, e principalmente no período chuvoso. E aí, apesar da região amazônica, da região de Oriximiná, ter cerca de 70 espécies diferentes ali de serpentes, tem duas que são as principais espécies que estão envolvidas aí nesses incidentes, que são a jararaca do norte, ou conhecida também como malha de sapo, e que com 84% aí dos envolvendo acidentes com essas pessoas. E o pico de jaca, ou surucucu, também é uma serpente aí que representa 11% dos casos de picadas. E aí a gente vê, Dani, que a gente está sempre falando, mostrando a preocupação e os cuidados em relação a acidentes envolvendo animais peçonhentos, e esses casos de acidentes envolvendo picadas de serpentes representam um grave problema de saúde, tanto no Brasil e no mundo, né? No mundo também a gente vai ter em outros lugares, outras espécies que também se envolvem aí com esse tipo de acidente e pessoas. E aí, no Brasil, a gente tem cerca de 30 mil acidentes por ano. E aqui na região amazônica a gente concentra maior incidência do país justamente por essa diversidade da nossa flora, da nossa fauna, né? E de diferentes espécies de serpentes. Então, dentro das medidas preventivas que a pesquisa ela aponta como caminho para que esses números diminuam, a gente tem num primeiro momento a importância das atividades de educação ambiental e orientação para esses trabalhadores do campo, né? Eles precisam ter acesso a essa educação ambiental, saber os cuidados de como prevenir, e também outra medida preventiva é o fornecimento para essas pessoas de perneiras e botas, que são um caminho também para evitar que esses animais consigam alcançar a pele ali caso mordam. E aí, no das últimas medidas preventivas, a gente tem um atendimento médico eficaz. E a gente sabe que é super importante porque, como eu já citei, essas pessoas elas moram longe da cidade urbana, né, do perímetro urbano, então elas precisam de atenção. Por enquanto, essas são as principais informações a respeito dessa pesquisa. Se quiserem saber mais um pouquinho sobre ela, é só pesquisar ali, estudo de Oriximiná envolvendo serpentes, e saber mais detalhes. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer outras informações sobre outro assunto, viu, Dani? Tá certo, Vitor. Nossa, a gente ficou parado aqui para assistir, né? Essas imagens aí das cobras, dessa diversidade e essas informações que você trouxe para a gente. Muito obrigada, Vitor. Até mais.